Aleluia. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. A paz do Senhor. É muito bom estarmos na paz do Senhor Jesus. Eu fico muito feliz em poder estar aqui mais uma vez. Aliás, é motivo de alegria para cada um de nós que temos a oportunidade de proferirmos esta palavra. Eu me lembro que o nosso Senhor, quando na terra andava, Ele ajuntava-se, ou melhor, Ele colocava-se diante de um povo para ministrar e para alimentar, porque afinal de contas, todos nós somos ovelhas do pastor mor, do sumo pastor. Quantos são ovelhas do sumo pastor aqui? Diga amém. Eu quero dizer nessa noite que tão certo, assim como outrora ele assentava-se na beira do lago de Genezaré, no Monte das Oliveiras, para trazer uma palavra para as suas ovelhas, hoje eu e você também vamos ser alimentados por uma palavra proveniente do seu coração. Aleluia. Eu quero pedir perdão ao apóstolo. Eu não tive o cuidado de perguntar a ele a respeito da campanha e do tema. Eu tive o descuido de não perguntar, né? Mas irei ler o tema da campanha, porque eu tenho certeza que o Espírito de Deus, que não se engana, me deu a mensagem dentro do tema também. Amém? Glória a Deus. Então eu quero fazer a leitura uma vez mais do capítulo 17, verso 49, que é o tema da campanha, onde está no livro de 1 Samuel, capítulo 17, verso 49, que diz o seguinte: Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra cravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Então a campanha é derrubando o gigante. Aleluia. Então eu tenho certeza que em o nome do Senhor dos Exércitos, o gigante já está prestes a cair nessa noite. Amém? Glória a Deus. Quantos creem nisso, glorifiquem a Deus nessa noite. Mas o Espírito de Deus, quando orava, ele me trouxe uma mensagem. Tenho certeza que essa mensagem é para fazer verdadeiramente o gigante cair. Aleluia. E o nome do Senhor ser glorificado na sua vida. Então eu quero convidar os amados para nós folhearmos a Bíblia e irmos agora para Lucas, capítulo de número 5, por gentileza. Aleluia. Lucas, capítulo 5. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos encontraram Lucas capítulo 5? Pode confirmar com amém? Eu posso começar a ler? Sim? Amém? O texto diz assim, a minha tradução talvez seja um pouco diferente, mas vai na mesma linha que a sua. Diz assim, amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé, amém, irmãos? Reverência à palavra de Deus. Aleluia. Aconteceu, versículo 1 em diante. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava no barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase
irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles o barco sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Aleluia. Se você vai aplaudir ao Rei dos Reis, então faça isso da melhor maneira possível nessa noite, por favor. Faça isso da melhor maneira possível, porque Ele é digno de glória. Aleluia. E você recebeu força nos braços e fôlego no teu pulmão para glorificar e para adorar a Ele. Hoje você está respirando, então adore, então glorifique, então aplaude, então faça alguma coisa para aquele que te formou e aquele que te criou. Amados, indo para a palavra de Deus, esta mensagem que Deus me deu dentro do capítulo 5 do Evangelho que escreveu Lucas, tem na verdade tudo a ver com a campanha que está sendo feita neste lugar. Quando é mencionado ali no capítulo 17, verso 49 do primeiro livro de Samuel, sobre o que culminou na morte de Golias, na derrota de Golias através de Davi. O Golias, ele era um empecilho que estava ali naquele lugar, necessitava que alguém pudesse realizar algo. Ou seja, Deus tinha um propósito na vida de Davi acerca daquele gigante. Nós sabemos, todos quantos conhecem a Escritura, sabem que após aquele episódio, várias coisas aconteceram e culminou em que Davi tornou-se rei, um rei segundo o coração de Deus, cuja sua posteridade, Jesus Cristo de Nazaré, após muitas gerações, fora chamado filho, ou seja, descendência dele. Davi então era alvo de um propósito de Deus. Gostaria que você olhasse para o irmão que está do seu lado e diga para ele assim: Deus tem um propósito contigo. Aleluia. Você vai derrubar o gigante em nome do Senhor dos Exércitos. A mensagem que o Espírito Santo me deu dentro desse texto tem o título da seguinte forma: 3 passos para entender o propósito. Para viver na presença de Deus e derrubar o gigante, é necessário compreender o propósito. O propósito que Deus tem. Davi era alvo de um propósito. Quando ele chegara ali, e após acontecer aquele episódio, muitas coisas aconteceram na sua vida, e depois ele começou a entender: Deus tem um propósito neste negócio. O que lemos aqui no capítulo 5 de Lucas retrata. O texto começa dizendo que pescadores estavam desistindo da caminhada. O texto começa dizendo que um gigante, ou seja, uma noite tenebrosa de ausência de prosperidade na pesca, havia acometido aqueles homens. Pedro, Tiago, João e companhia haviam tido uma grande frustração na noite de pesca. Eu acho que eu posso pôr o nome nesta noite de pesca de gigante. Será que eu posso? Porque quando Jesus chegou naquela praia, aleluia, ele trouxe instruções para que aquele gigante caísse. Se você tem um gigante na sua vida, eu tenho da parte do Senhor essa noite uma palavra para que você seja habilitado a este gigante cair por terra. Eu quero então pregar sobre o seguinte título: 3 passos para entender o propósito de Deus. Porque precisamos entender. O primeiro passo que eu quero ministrar nessa noite se dá no versículo de número 3 desse texto do capítulo 5, onde o texto retrata para mim
para você que Jesus, ele pegou um barco. Eu quero que você entenda que quando Jesus chegou na praia, ele viu um gigante na vida daqueles 3 homens, não é verdade? Ele viu um gigante, que gigante? A frustração, a desistência. Eles estavam já chorando, quem sabe, eu estou aqui conjecturando, mas quem sabe estavam até chorando, dizendo: poxa, a noite toda de pesca, somos pescadores experientes e não apanhamos nada. Agora o mestre chega, quem sabe se eu chegasse lá, eu diria para eles: vamos fazer um clamor para que vocês voltem ao mar e pesquem agora. Quem sabe se eu chegasse lá, eu convidasse eles para fazer um propósito de alguns dias de oração. Mas quando Jesus chegou, o versículo 3 me traz uma revelação para mim e para você. Se você entendeu o que está revelado nessa palavra hoje, a partir deste dia a tua vida não será a mesma. O versículo 3 diz que Jesus pegou um barco. Olha, Jesus pegou um barco para quê, amado? Jesus pegou um barco para fazer uso. Ele queria usar aquele barco. Ele não disse para os homens: olha, homens, voltem para o mar, estou com misericórdia de vocês, voltem para pescar. Ele não fez isso. Ele disse: eu vou usar algo aqui nessa noite, nessa manhã, perdão. Eu vou usar algo. Ele pegou o barco de Simão Pedro e ele usou o barco não para pescar, não para levar eles de volta para o mar. Ele usou o barco para pregar uma palavra. Ele usou o barco para servir de púlpito para ele. Ele usou o barco para do barco ele dar orientação. Ele usou o barco para do barco ele fazer uma ministração sobre a vida daquelas pessoas. E o primeiro passo nessa noite, para nós entendermos o propósito de Deus, é que o passo é: priorize o reino de Deus. Por favor, repita comigo para a gente fixar. Diga assim comigo: priorize o reino de Deus. Agora olhe para o irmão, diga para ele: irmão, priorize o reino de Deus. Como, pastor? Não estou entendendo. Jesus, ao invés de orar por eles para eles voltarem para o mar, Jesus usou uma estratégia muito poderosa. Qual é a estratégia? A estratégia de que quando alguém necessita de algo, a primeira coisa a se fazer é dar algo ao reino de Deus, é se dar ao reino de Deus. Jesus pegou o barco de Pedro e disse: eu vou usar esse barco para ser útil, eu vou usar esse barco para minha pregação. E sendo assim, Pedro agora está semeando no reino. E sendo assim, Pedro agora está pegando o que é dele. Pedro agora está dando o barco que era dele pescado para que sirva de púlpito. Assim sendo, eu não conheço na Bíblia história onde uma pessoa se doou ao reino e ficou sem recompensa. Eu não conheço na Bíblia em nenhum lugar onde alguém abriu o coração para Jesus e deixou ele trabalhar e ficou sem recompensa. Eu não conheço na Bíblia lugar nenhum onde alguém abre a sua vida, abre o seu lar, abre a sua casa, abre o seu tempo disponível e serve a Jesus e ficou sem recompensa. Jesus, na sua infinita sabedoria, antes de dar, ele disse: primeiro, entregue o que você tem para o meu reino, dê o que você tem para servir no meu reino, entregue a sua vida para servir no meu reino. Eu vou usar o seu barco e ele vai servir de púlpito e a tua recompensa será grande. Ele queria dizer com isso: Pedro, aleluia, pode aplaudir a ele, aplauda, 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 aplauda ele. Ele disse: Pedro, o teu barco vai ter utilidade no reino de Deus. Aleluia. E ele usou o barco e afastou-se da praia, colocou o barco em um lugar raso da praia, porque o lago de Genezaré não tinha ondas como tem a praia. Era um lago, era uma formação que não tem o movimento que o mar alto tem. Eram ondas mais mansas, mais brandas, que o vento trazia e dava. Era possível Jesus ficar sobre a água naquele barco. E então agora a primeira lição que o Senhor está dando: antes de Pedro receber a resposta da pescaria, primeiro Pedro estava doando. Antes de derrubar o gigante da noite perdida de pescaria, Pedro agora estava fazendo o que ele disse. O que foi que ele disse? Em alguns
alguns capítulos após, ou melhor, antes, no evangelho que escreveu Mateus capítulo 6, quando os discípulos saíram e estavam preocupados com o que comer, com o que beber, com o que vestir, Jesus disse: espera aí, gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Vocês não estão entendendo o propósito, deixa eu ensinar. E ele começa a dar uma lição. E quando chega no versículo 33 de Mateus 6, ele diz assim: olha, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia! Quando ele pegou o barco de Pedro, involuntariamente Pedro estava servindo ao reino antes de receber a bênção. Porque Deus não quebra princípio, Deus não inverte os papéis, Deus só faz tudo dentro da palavra. A palavra diz primeiro o reino, primeiro passo para entender o propósito: priorize o reino, priorize o reino de Deus. O que é o reino de Deus, pastor? Romanos capítulo de número 14, verso 17. O apóstolo Paulo diz assim: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é gozo, justiça, a paz, alegria no Espírito. O reino de Deus não consiste em coisas físicas. Por isso Deus não deu a resposta da pescaria antes de ele servir ao reino. Primeiro precisava servir o reino, primeiro precisava dar o barco para Jesus pregar, porque na verdade o contexto dessa história nos mostra que Pedro foi um dos maiores apóstolos da época, foi o precursor da igreja primitiva. Primeira coisa que Jesus fez foi dizer: Pedro, me dá o seu barco que eu quero usar. Primeira coisa que Jesus fez foi trocar os papéis de Pedro. Amado, o gigante vai cair, mas antes do gigante cair, o reino de Deus tem que ser priorizado na tua vida. O gigante vai cair, mas antes do gigante cair, você precisa entregar o teu tempo, a tua vida, o teu coração a um declaração ao Deus de Israel, que nessa noite me usa para falar neste lugar. Xarábia, súbia, andebreia, someneia. Se Jesus chegasse lá e fizesse uma oração e dissesse: vai Pedro, volta para pescar, o peixe vinha, o robalo vinha, sei lá, eu não conheço o nome de peixe, o peixe mais gordo que tivesse vinha. Mas Pedro não iria conseguir derrubar o gigante, porque ele não iria priorizar o reino de Deus. Davi só derrubou o gigante porque ele chegou diante do gigante e disse assim: eu estou aqui representando alguém. O gigante: você vem comigo para mim com essa fraqueza toda, eu estou aqui todo armado. Aí ele olha para o gigante e diz: seu gigante, mas deixa eu dizer uma coisa para você, eu estou aqui representando alguém, eu estou aqui em nome do Senhor dos Exércitos. Como alguém pode representar outro sem conhecer, sem andar e sem priorizar? Se você tem um filho, ele só vai poder te representar se ele te obedece, se ele anda contigo, se ele vive conformidade com o que você quer. Então ele chega: não, eu estou aqui, meu pai mandou, eu estou aqui sob a ordem dele. Davi, para dizer que estava em nome do Senhor dos Exércitos, primeiro ele obedeceu, primeiro ele priorizou o reino, primeiro ele fez a vontade de Deus. Enquanto ninguém queria cuidar das ovelhinhas lá de trás das malhadas, ele estava quietinho sem ninguém ver, porque ele estava representando o reino de Deus. E quem representa o reino de Deus muitas vezes está escondido, está nos bastidores, ninguém está vendo, mas está obedecendo. Então pode chegar diante do gigante e dizer: eu estou aqui representando alguém. Seu gigante, quem é? É o Senhor dos Exércitos, é o Senhor dos Exércitos. Então você vai ter que cair, porque o Senhor dos Exércitos, Ele está comigo, eu estou representando Ele. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Todas as vezes que o Senhor queria abençoar alguém, antes aquela pessoa precisava se doar para o reino, porque é a lei da semeadura. Às vezes a gente quer correr primeiro atrás do benefício, mas a palavra, a Bíblia ensina diferente para nós.
Me lembro que um profeta de Deus, um dos mais usados de forma ousada na Bíblia, chamado Elias, ordenou, ou melhor, liberou uma palavra contra a chuva sobre o reino de Israel. A chuva não caiu. Deus disse: corre para a beira do ribeiro. Ele correu. O ribeiro secou. Deus disse: agora vai na casa de uma viúva, ela vai te sustentar. Elias pensou: eu vou na casa de uma viúva, lá tem vaca, tem leite, tem queijo. Numa época de seca, 3 anos e meio sem chover, vai achar vaca, leite, pasto. Aonde? Ele não pensou. E chegando lá, agora encontra a viúva de Sarepta catando os cavaquinhos de lenha, com um restinho de farinha na panela, um restinho de azeite na botija. E agora ele chega lá e diz assim: olha, o Senhor Deus me mandou aqui, me dê aí um copo de água. Água com 3 anos e meio sem chover. Sacrifício, hein, querido? Sacrifício. Ela foi e não reclamou, pegou a água. De onde tirou essa água? Talvez a rapa da botija que tinha lá, ou da fonte que estava secando, pegou aquela aguinha barrenta lá, aquele pouquinho, restinho que tinha, tome aqui. Ele disse: não, antes que você traga, me dê também um pão, faça um pão para eu comer, faça um bolo para eu comer. Ele disse: não, ela disse: não tem, senhor. O último que tem é só um pouquinho de farinha. É tudo que eu tenho, eu vou comer com meu filho para não morrer. Não tem mais nada. Aí ele disse, aí ele liberou a palavra, disse: assim diz o Senhor dos Exércitos, faz primeiro para mim, porque a farinha da panela não vai acabar, o azeite da botija não vai secar. Sabe o que foi que aconteceu? Segura aí, segura por favor. Olha, entenda aí o que foi que a viúva fez. Pega a mensagem, por favor, pegue. A viúva priorizou o reino. Porque quem era Elias? Elias estava em missão. Elias estava ali para resolver o problema da nação. E Deus disse: vai lá, que eu tenho provido alguém para sustentar, alguém que vai dar prioridade ao meu reino. A viúva não tinha nada, mas Deus queria prosperar a viúva. Então Deus disse: viúva, então invista no meu reino. Primeiro meu reino, viúva de Sarepta. Primeiro reino. Primeiro passo para entender o propósito: priorize o reino de Deus, priorize a oração, priorize o jejum, priorize a palavra, priorize o evangelismo, priorize evangelizar o teu vizinho, o teu colega de trabalho, priorize a santidade ao Senhor, a obediência à sua palavra, priorize antes que Ele te abençoe. Eu digo em nome dEle, e pautado na palavra inerrante do nosso Deus, não vai cair gigante sem obedecer a palavra, não vai cair gigante sem priorizar o reino, não vai cair gigante sem obedecer, sem adorar, sem santificar, não vai cair gigante. Quer que o gigante caia? Eu declaro que nessa noite ele já está caindo. Porém, entenda: primeiro é o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas te serão acrescentadas. Abaixarás, remenei que assai. Dê o seu barquinho para Jesus pregar, irmão. Dê o seu barquinho para Jesus pregar, irmã. Para de guardar o que é de Deus. Para de esconder. Pois Ananias e Safira estavam sobre os olhos do Todo-Poderoso. Eles não priorizaram o reino e eles morreram. Se você está em oculto, escondendo o teu barquinho, não quer deixar Jesus pregar nele, você sabe o que é que eu estou falando nessa noite? Você sabe o que Jesus está falando nessa noite? O Salmo de número 139 diz: Senhor, tu me sondaste e me conheces o meu levantar, o meu assentar, o meu levantar. De longe entende o meu pensamento. Esse homem que prega aqui come farinha que nem você, come feijão, não sabe nada. Mas o Espírito de Deus conhece e sonda tudo. E hoje Ele está dizendo: primeiro passo para você derrubar o gigante, primeiro passo para entender o meu propósito: priorize o reino de Deus. Priorize o reino de Deus. Priorize o reino de Deus. A Bíblia diz que até Faraó foi abençoado. Verdade. Quando Abraão saiu da terra, ainda era Abrão, né? Deus disse para ele: abençoarei os que te abençoarem. Aí eu, meditando na palavra, estava lendo a Bíblia, no capítulo 47 de Gênesis. José, já mais adiante, leva Jacó para conhecer Faraó e bota Jacó diante de Faraó. Aí eu estou meditando, pouco hora o texto diz assim: e Jacó
abençoou o faraó. Aí eu parei ali, eu digo, gente, Jesus, Jacó abençoou o faraó, mas faraó queria ser Deus. Faraó não cria no Deus de Israel. E como foi que faraó poderia receber a bênção da boca de Jacó, que era o patriarca, que era Israel? Aí o Espírito de Deus me levou lá atrás e disse, eu disse para Abraão, abençoarei os que? Porque até faraó, sem querer, deu prioridade ao reino de Deus. Quer que o gigante caia? Primeiro é o reino, querido. Primeiro é a oração, primeiro é a fidelidade, primeiro é a obediência à palavra, primeiro é servir a Jesus, primeiro é morrer para a sua vontade, primeiro é ficar calado, dar outra face para bater, primeiro é fazer como Estevão. Estevão estava sendo apedrejado, e quando a pedra batia Estevão, Estevão orou e dizia, Senhor, não impute deles esse pecado. Ele queria dizer, eu estou perdoando eles. Por que, Estevão? Porque já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia! Prioriza o reino, prioriza o reino, prioriza o reino de Deus. Primeiro passo para entender o propósito. Por quê, pastor? Bata no peito e diga assim, eu sou alguém que Deus tem um propósito. Eu preciso entender. Aqueles homens que estavam ali na praia, Jesus tinha um propósito. Por isso que ele não deu logo o peixe. Porque se Jesus desse o peixe, eles iam para casa, vendiam o peixe, comiam o peixe e iam para casa dormir. Jesus disse, primeiro eu vou ensinar eles que primeiro é o meu reino. Primeiro eu vou ensinar a eles o propósito que eu tenho. Olha, escute. A Bíblia diz, o Senhor disse lá em Isaías 55, versículo de número 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os meus caminhos não são os vossos caminhos. Ele disse no versículo 9, ele acrescenta, porque assim como alto é o céu, aleluia, assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Eu quero dizer uma coisa para você, baseado na palavra de Deus. Você pensou aqui assim, e Deus pensou aqui assim para você. Você não entendeu, não entendeu. Você pensou assim, ó, e Deus pensou assim, ó, desse jeito para você. Deus pensou mais alto. Pode aplaudir a Jesus, pode aplaudir a Jesus, aleluia. Deus pensou mais alto. Deus pensou mais alto, porque os pensamentos dele são mais altos. Aqueles homens, quando Jesus chegou, esperavam que Jesus simplesmente mandasse ele de volta para o mar, ficasse com peninha, não vou te dar, tá bom o peixe. Só que o pensamento de Jesus era mais alto. O propósito de Jesus precisava ser entendido por aqueles homens. E hoje o Espírito Santo está dizendo, preciso que você entenda o meu propósito na tua vida hoje. Preciso, você está pedindo algo, está buscando algo. Ele está dizendo, eu pensei mais alto por você. Você pensou pouquinho e eu pensei mais alto. Estou trazendo a Naia Sul, a minha palavra, para dizer que o meu pensamento é mais alto para vós. Então, queridos, a primeira coisa que a gente entende, Pedro precisava dar o barco para o reino de Deus. Jesus fez uso do barco. Pedro fez primeiro um investimento. O barco era objeto de trabalho de Pedro, era onde ele ganhava vida. O barco de Pedro se transformou em púlpito. Aí então agora a gente começa a entender o propósito de Jesus. Jesus, depois que pregou, depois que deu o barco, Pedro deu o barco, Jesus diz, agora sim, vou mandar você para o mar? Não. A Bíblia diz, versículo número 4 diz assim, essa parte aqui é muito forte, essa mensagem Deus também me deu, eu preguei em um dos convites que recebi aqui nesse bairro. O Senhor disse assim, e o texto diz, versículo 4, e quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Antes de ele acabar de falar, ninguém foi para o mar. Antes de ele terminar a mensagem, ninguém foi para o mar, entendendo o propósito de Deus. Segundo passo para entender o propósito. O primeiro foi o qual? Priorize o reino de Deus. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. Essa mensagem não foi eu que inventei não, viu, querido? Jesus me deu no joelho e disse para falar para você nessa noite, por isso guarde. O segundo passo é priorize a palavra de Deus. Repita comigo, por favor. Priorize, mas por gentileza, mais uma vez, por gentileza, diga assim, priorize a palavra de Deus.
gigante caiu diante de Davi, se ele não priorizasse a palavra, não ia cair nada. Ele ia sair frustrado. A Bíblia diz no capítulo número 21 de Atos, que os lenços e aventais de Paulo curavam. Quando passava a unção que estava no lenço e avental de Paulo, fazia uma diferença. Aí disse que teve uns camarada, filho de Seva, e disse assim: agora eu vou também. Chegou lá no camarada possesso, disse assim: ó, em nome do Jesus que Paulo prega, sai dele. Aí o demônio pegou o homem, bateu nos coitados, espancou os homens, te arrancou a roupa, deixou eles correndo. Porque não tinha como cair gigante sem obediência à palavra. Não tinha como o demônio sair sem obediência à palavra. Então, meu querido, nessa noite o Senhor está trazendo a arma, a estratégia para derrubar o gigante. Aleluia, o Senhor está trazendo os passos para a gente entender como é que vai ser o propósito de Deus na nossa vida. Eu estou falando para você, estou recebendo para mim nessa noite esta mensagem, porque quando Jesus acabou de falar, foi que ele disse: agora vai que eu vou dar a bênção. Por que, Senhor? Não, eu já preguei. Você já entendeu o que eu quero de você? Já. Não sei que sermão foi que Jesus pregou ali. Não sei. Não sei que revelação foi que ele teve ali da parte do pai ali, Pedro, Tiago, João. Não sei qual foi a revelação. Só sei que a palavra foi pregada. E quando a palavra é pregada, aleluia, a palavra é algo poderoso. Um dia um homem, no capítulo 8 de Mateus, não era nem crente, ele era um centurião. O centurião estava com um dos criados doente. Chegou para Jesus e disse assim: o meu criado jaz enfermo na minha casa, senhor. O senhor pode me ajudar? Jesus disse: pois não. Eu vou lá. Ele disse: não, peraí. Eu lembrei de uma coisa. O que é que foi? Olha, eu sou um homem pecador. Eu não sou digno que o senhor entre na minha casa, não. Mas eu tenho fé. Fé no quê? Na tua palavra. Diga uma só palavra daí, por favor. Uma só. Diga uma, não precisa ir, mas libere uma palavra. Não dá para fazer nada antes da palavra, viu, querido? Primeiro é a palavra. Essa palavra não vem do coração do pastor Paulo Germano, não. Essa palavra vem do trono. Pegue ela para você. Porque aquele homem disse que uma só palavra de Jesus sararia o enfermo. E Jesus disse: vai então lá mandará. Se ele chegou na sua casa e encontrou o homem curado, porque primeiro o Senhor liberou uma palavra. O gigante vai cair, mas antes o Senhor está dando a palavra. Antes ele está falando com você através desta mensagem. Ele falando com os homens do capítulo 7 de Mateus, versículos 24 e 25. Jesus diz algo muito forte. Ele diz assim: todo aquele pois que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aleluia. Aí desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e acometeram contra aquela casa, e ela não caiu, porque ela fora edificada sobre a rocha. Não teve vento, não teve chuva, não teve gigante para derrubar a casa que fora edificada sobre a rocha. Mas os versículos 26 e 27, ele diz assim: aquele pois que ouve as minhas palavras e não as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, e encheram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e caiu, e foi grande a sua ruína. Se não obedecermos a palavra, o gigante não cai. Quem cai somos nós. O gigante vai cair, mas antes precisa Jesus acabar de falar. O mar vai ter pescaria boa, mas Jesus precisa terminar de falar. Enquanto ele não termina a palavra, enquanto ele não traz a direção, não tem como ir respaldado. Davi disse: eu estou aqui, seu gigante, mas eu estou aqui em o nome do Senhor dos Exércitos. Por que, Davi? Porque eu estou aqui com a palavra dele. Eu recebi uma ordem dele, eu estou obedecendo. Então você vai cair com uma pedra só, porque não é a pedra que vai derrubar. Quem vai derrubar é a pedra angular, chamada Jesus Cristo de Nazaré. É ele que derruba, é ele. Amante, serve-lhe e reverência. Deus não faz nada e não dá na mão de ninguém algo para a pessoa não entender o propósito dele. Quer ver uma coisa?
No deserto, o diabo tentava Jesus. E quando estava 40 dias, diz o texto que ele teve fome após 40 dias. E chega o cão e começa a conversar e dizer: olha, sei que tu és filho de Deus, transforme essa pedra em pão, porque você está com fome, precisa comer. Ele olhou para Satanás e disse assim: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Segundo passo para entender o propósito: priorize a palavra. Jesus estava perto do poço de Sicar. Mandou a mulher samaritana, após ouvir a pregação de Jesus, correu para Samaria, foi pregar para os homens de Samaria. Jesus assentou-se ao pé do poço e os discípulos chegaram com comida. Era aproximadamente meio-dia, a hora sexta. E aí ele disse: Senhor, come alguma coisa. Jesus olhou para eles e disse: uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. Ele disse: será que ele comeu alguma coisa? Perguntou os discípulos, né? Aí Jesus olhou e disse assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Meu querido, minha querida, a melhor comida, a melhor vitória, a melhor resposta está em priorizar a palavra de Deus. É quando prioriza-se a palavra de Deus. Disse Jesus em João capítulo 15, verso 11, ele diz: eu vos tenho dito estas coisas. Por quê, Senhor? Para que a minha alegria esteja em vós, e para que a vossa alegria permaneça, esteja, dure para sempre, permaneça em vós, melhor dizendo. Sabe o que significa? Se ele mandasse Pedro, Tiago e João para o mar sem pregar a palavra, eles iam, pescavam um peixe, enchia a barriga, vendia, depois ia ser sentado todo mundo triste. Por quê? Porque a verdadeira alegria está em priorizar a palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus é como ouro fino, como a prata refinada, mais doce que o licor dos favos, disse o salmista no Salmo 19. Quer derrubar gigante? Quantos querem derrubar gigante dessa noite? Diga amém. Ferramenta poderosa para derrubar gigante. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Segundo passo para entender o propósito de Deus: priorize a palavra. Eles tiveram que esperar Jesus terminar a pregação. Nada, Jesus, eu estou agoniado aqui, Senhor. Oh meu Deus, que ansiedade. Me dá minha bênção, me dá minha vitória, me dá minha bênção. Tenha paciência. Conversava eu com a irmã hoje, a irmã estava no vale. Eu disse para ela: Deus tem um grande propósito contigo. E Deus me mostrou que ela ia cruzar continentes, ia sobrevoar mares, ia para outras nações. Eu disse: olha, você está aí na pescaria ruim. Mas Jesus chegou, conjecturando, não foi bem assim que eu falei. Estou aqui de olho no relógio, conjecturando. Eu disse: olha, você está passando por essa pescaria ruim porque Jesus vai chegar na praia. E quando ele chegar, ele vai pregar para você. Ele vai ensinar a palavra e vai dizer por quê. O que é que ele tem contigo? Porque ele tem um propósito contigo. Se Deus tem um propósito com você, o fato dessa pescaria estar ruim é o motivo para você estar aqui nessa noite. Porque você está ouvindo a palavra de Deus. O fato da pescaria daqueles 3 homens ter sido ruim foi um propósito para Jesus chegar na praia de manhã. E uma oportunidade de Jesus usar o barco de Pedro para pregar a palavra e eles ouvirem. Você está numa luta, está querendo derrubar um gigante, veio para a campanha derrubando gigante. Foi um propósito que Deus preparou para ouvir essa mensagem nessa noite. E para essa mensagem entrar no teu coração, você entender que Deus tem um propósito contigo muito maior do que esse que você está colocando aí na oração, na caixinha, no envelope. Ele vai cumprir esse sim, mas o que ele tem é maior. O que ele tem maior, ele disse que é necessário entender. A minha vontade, a palavra está dizendo, passos para entender o propósito de Deus. Como entender? Amados, Jesus, ele, quando termina de pregar, o milagre aconteceu. Repita comigo: o milagre aconteceu. O gigante da pescaria ruim caiu. Caiu, e agora que alegria, que felicidade. Só que ele já tinha pregado. A palavra estava no coração. Pedro,
Tiago e João sabia que o maior e o mais interessante ali não eram os peixes que eles pescaram, mas quando eles ouviram a palavra do mestre, mais doce do que o mel dos favos. Palavra que quando ele ouviu, o coração dele ardia. Olhar mais penetrante do que a espada de 2 gumes que olhava para ele e pregava. Ele entendeu, não. Eu já tenho os peixes, mas a pescaria para mim é nada. Eu conheci algo maior e eu preciso me encontrar com esse maior. Aí Jesus conclui após tudo, versículo 10, parte B, e versículo 11, Jesus diz assim, no finalzinho ele diz assim, louvado seja Deus. Eu vou ler o versículo 10, né, que diz que bem como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram seus sócios, está dizendo que eles ficaram admirados. Aí a parte B do versículo diz, disse Jesus a Simão, olha só, quem foi que Jesus pegou o barco? Jesus pegou o barco de quem, gente? Tenho que terminar, está na hora. Jesus pegou o barco de quem? Olha só, versículo 10. Então Jesus disse a quem? Versículo 10, parte B. O que é que ele está dizendo para quem aí? Para Tiago? Ele está dizendo para Pedro. Quem ele pegou o barco? Pedro. Ele chegou para Pedro e disse, Pedro, aleluia. Muito forte essa revelação que Deus deu aqui. Muito forte. Ele disse assim, mas não temas. Doravante, ou melhor, da agora em diante, será pescador de almas, ou de homens. Quem foi que ele pegou o barco? De quem? De Pedro. Para quem foi que ele deu a palavra final? Para Pedro. Qual foi o primeiro passo para entender o propósito de Deus? Priorizando o reino de Pedro. Teve que priorizar o reino. Primeiro foi o barco. Primeiro deu o barco para Jesus pregar. E quando ele deu o barco, Jesus disse, pronto, agora você está selado. Vou pegar você para ser pescador de homem. Você vai ser meu discípulo, vai ser meu apóstolo. O que é que Deus quer comigo, pastor? Qual é o propósito de Deus? Aqui Pedro agora entendeu o porquê que a pescaria foi ruim. Você está entendendo porque a pescaria está ruim, irmão? Está entendendo o porquê que o gigante apareceu na sua vida, irmão? Está entendendo porque na tua casa está tribulação, irmão? Xarabanagachai, Deus tem um propósito contigo na terra. Isso é só um motivo para você chegar mais perto. Jesus chega na praia e começa agora a pregar. E ele diz, priorize a minha vontade, a minha palavra, o meu reino, o jejum, a oração, a obediência, o amor ao próximo, o evangelismo, aos cultos. Priorize a minha palavra. Ele está dizendo isso para você nessa noite, para que você entenda o propósito dele na sua vida. A Bíblia diz que o Senhor cumpriu o propósito. Eu me lembro que lá em Isaías capítulo 6, o rei Uzias tinha morrido. Isaías estava triste. Isaías agora vai para onde? Para o templo. O que foi que aconteceu? O rei morreu. Era um gigante? Era, ele estava triste. Qual o melhor lugar para ir quando tem um gigante? Para a casa de Deus. Eu ouvi a palavra, orar. Isaías agora vai para o templo. Estou triste. O rei Uzias morreu. No ano que morreu o rei Uzias, ele dizia, eu vi o Senhor sentado no alto sublime trono. E ali aquele homem teve uma experiência não semelhante, mas que equipara-se com a experiência que esses homens teve. Ele viu a glória do Senhor, e que lindo, eu vi a glória de Deus. Agora a minha tristeza foi embora, eu não morri, mas o Senhor tinha um propósito. No versículo de número 5, no versículo de número 8, após tudo isso, o versículo de 5 a 7, diz que quando Isaías confessou o quê? Isaías confessou que ele era um homem de lábios impuros e que habitava no meio de um povo de impuros lábios. Isaías profetizava, desde o capítulo 1 até o capítulo 6, Isaías profetizava correção, Isaías profetizava arrependimento, Isaías profetizava juízo contra o povo, e ele mesmo estava com os lábios impuros. Aí quando ele teve uma experiência com Deus, e ele viu o Senhor, ele disse, vou morrer. Aí ele abriu a boca e fez o quê? Cumpriu a palavra. Porque a Bíblia diz que aquele que encobre a sua transgressão jamais, nunca prosperará. É de queda em queda, de abismo em abismo, de campanha em campanha, e nunca prospera. Mas aquele que confessa e deixa, está escrito, alçará misericórdia. Aleluia. Isaías confessou, disse, eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Vou morrer, Senhor. Diz, não, você confessou. Anjo, pega a tenaz ali, pega a brasa do meu altar, toca no lábio dele. Vou purificar o pecado, vou limpar ele. Por quê, Senhor? Porque eu tenho um propósito com ele. Ele chegou aqui triste, mas vai sair alegre, porque eu estou dizendo, tem um propósito na vida dele, tem um propósito
disse para Isaías, o versículo de número 8: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Está entendendo o propósito, irmão? Quem está entendendo, diga amém. Está entendendo a mensagem aí, diga amém. Lembre-se que tem que priorizar a palavra para vencer o gigante. Essa palavra não foi eu que inventei. Eu tenho responsabilidade para poder estar aqui. Foi o meu Jesus que falou esta mensagem para eu pregar para você por amor à tua vida. Então entenda uma coisa. Isaías confessou e disse: o Senhor foi, tocou, purificou os lábios dele. E quando purificou sua vida, o Senhor disse: agora eu preciso de alguém para enviar. Ele disse: pronto, Senhor, eu entendi. O que você entendeu, Isaías? Eu entendi o propósito. O Senhor quer me usar, né? Isso tudo que aconteceu aqui foi só um pretexto, um plano, um propósito que o Senhor teve para me trazer para perto. É verdade, Isaías. Assim foi com Pedro, Tiago e João. Tudo aquilo foi simplesmente um projeto de Deus, para que pudesse de manhãzinha Jesus pregar a palavra. Também assim é na tua vida nessa noite. Esse gigante é só um pretexto, assim como foi com Davi. Esse gigante não vai ficar de pé. Porém o Senhor está dizendo: o meu propósito é maior. O gigante não apenas vai cair, mas eu quero usar você na terra. E o que é que eu tenho que fazer? Primeira coisa, priorize o reino de Deus. Priorize. Eu vou finalizar, estou finalizando agora, mas eu gostaria que você levantasse a sua mão comigo assim. Diga assim: Senhor Deus, eu vou priorizar o teu reino. Diga assim: Senhor Deus, eu vou priorizar a tua palavra. Diga assim: Senhor Deus, eu estou entendendo o teu propósito. Esse gigante é só um pretexto, querido. Apóstolo, eu posso fazer uma oração rapidinho, só uma, não tomarei tempo. Eu preciso fazer uma oração por você agora. A palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 13 que o semeador saiu a semear, e uma das partes da parábola diz que a semente caiu à beira do caminho. Quando é que cai à beira do caminho? Quando não compreende, quando se distrai. Eu quero fixar essa palavra no teu coração, no nome do Senhor dos Exércitos, para você não sair daqui e se distrair com outra coisa logo após. Deus está interessado que você guarde essa palavra. Está escrito: porque Ele não envia a sua palavra para voltar para Ele vazia, sem cumprir o propósito. Ele quer que cumpra. Faz assim, por gentileza, com a mão. Esta palavra está aí, ó, na sua mão, já foi entregue, ó. Fecha a mão, por favor. Responsabilidade sua. Passei a profecia bíblica, passei a palavra, é sua responsabilidade. Olha, primeiro passo, por favor, o reino de Deus em primeiro lugar, priorize. Olha, segundo passo, priorize a palavra. Olha, terceiro e último passo, entenda o propósito de Deus. Que essa luta é só um propósito para Deus trazer você para perto e cumprir o reino dele na sua vida. Eu quero fazer uma rápida oração por você. Já estou passando para o apóstolo. Eu já estou passando do horário. Por favor, recline sua cabeça, feche seus olhos, põe a mão sobre o teu coração nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus de Israel, conforme tua palavra foi ministrada, eu quero fixar no nome do Senhor Jesus, sob a direção do Espírito Santo, sobre a vida de cada pessoa. Eu declaro nessa noite, eu proclamo em nome do Senhor Jesus a cura, a libertação.